Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que tu precisa saber pra gente analisar juntos se o Harry é de fato um Horcrux de Voldemort ou não. Então já sabe, né? Já pega tua água, teu suco, teu rum, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Loado. E no vídeo de hoje a gente vai analisar se o Harry é de fato um Horcrux de Voldemort ou não. Essa é uma polêmica muito grande dentro do fandom de Harry Potter e eu confesso que eu fiquei até com receio de trazer esse vídeo aqui hoje. Tava com um pouco de medo de trazer esse vídeo nesse momento do canal, porque eu sei que muita gente não vai concordar comigo, muita gente vai discordar desse vídeo, porque como eu falei, esse é um assunto muito polêmico aí dentro do fandom de Harry Potter e realmente divide opiniões aí entre os fãs da saga. Então eu fiquei pensando por um bom tempo se eu traria esse vídeo ou não, mas como a gente tá fazendo a saga das Horcruxes aqui, eu já quis encaixar esse vídeo porque eu acho que tem tudo a ver. E antes de tu vir me xingar aqui nos comentários e falar o Harry é um Horcrux, tá no livro, acabou, para de falar besteira e guri não sabe de nada de Harry Potter, por favor me escuta o que eu tenho aqui pra te falar nesse vídeo em primeiro lugar, porque mesmo que tu saia desse vídeo sem concordar comigo, ainda assim eu posso tentar aí te ajudar a ampliar os teus horizontes, ampliar os teus conhecimentos sobre o Harry Potter, talvez, né? E quem sabe te ajudar aí nas suas argumentações para te criar o teu próprio ponto de vista, tuas próprias conclusões do assunto. Até porque eu não tô aqui tentando te fazer concordar comigo a todo custo, eu tô aqui para te trazer informações e fatos sobre Harry Potter que eu espero que tu goste. Então, por favor, antes de tu fechar esse vídeo aqui, me dá um crédito aí, fica aí 5 minutos no vídeo para te entender o que eu penso sobre isso. E não só o que eu penso, que a própria J.K. Rowling pensa, porque aqui eu vou trazer vários pontos de vista diferentes sobre esse mesmo problema. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar aqui muito claro sobre o conceito de canon. E pra quem não sabe, canon é um termo usado para caracterizar tudo que é oficial de dentro de uma saga, seja de filmes ou de livros. Muita gente considera, por exemplo, só os livros de Harry Potter como canon, ou seja, como oficial. E essas pessoas tendem a não considerar os filmes como canon, tem gente que não considera, assim como qualquer outra coisa, qualquer outra informação ou qualquer outra história que esteja fora dos livros. Ou seja, entrevistas da autora, citações da autora, histórias publicadas pela autora fora dos livros, assim como existe também outro grupo de pessoas, e eu me incluo nesse grupo, que são pessoas mais flexíveis aí, que não consideram somente o grosso da obra, que seria os livros, como canon, mas considera também os filmes como canon, entrevistas da autora, citações da autora como canon, seja citações da autora faladas em entrevistas ou publicadas, como por exemplo pelo site da Wizarding World que ela tem, e que antigamente é o nosso falecido Pottermore, por meio do qual a J.K. Rowling publicava diversas histórias e citações e coisas que os fãs não sabiam. E naquela época, um pouco depois que os filmes foram lançados, a J.K. Rowling ela soltava diversas citações até mesmo pelo Twitter, então isso também é considerado canon, porque isso partiu diretamente da autora, da criadora do universo de Harry Potter. E agora eu quero que tu me deixe aqui nos comentários desse vídeo aqui embaixo o que tu considera canon no teu ponto de vista. Tu considera só os livros, ou os filmes e os livros, ou os filmes, livros e citações da autora? Eu quero que tu me deixe aqui nos comentários o que tu considera canon. Mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque o conceito de canon vai ser essencial, vai ser fundamental para te determinar se o Harry é um Horcrux ou não. Eu dividi esse vídeo em algumas partes e nessa primeira parte a gente vai voltar primeiramente ao livro pra gente ver o que o livro, ou seja, o grosso da obra, o que tá escrito lá sobre o Harry. E a primeira passagem da nossa Bíblia, que é Relíquias da Morte, que eu separei aqui pra vocês, é a conversa entre o Dumbledore e o Snape, onde o Dumbledore fala pro Snape claramente que o Harry é um Horcrux, na opinião dele, e isso acontece através das memórias do Snape que o Harry vê lá em Relíquias da Morte. E o Dumbledore diz o seguinte: conte-lhe que na noite em que Lord Voldemort tentou matá-lo, quando Lilian pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte ricocheteou em Lord Voldemort, e um fragmento da alma dele rompeu do todo e se prendeu à única alma viva sobrevivente na casa que desabava. Parte de Lord Voldemort vive em Harry, e é esta parte que lhe dá tanto a capacidade de falar com as cobras, quanto uma ligação com a mente de Lord Voldemort que ele jamais compreendeu. E enquanto esse fragmento de alma de que Voldemort não sentiu falta permanecer preso e protegido por Harry, Lord Voldemort não poderá morrer. Então aqui, meus amigos, o Dumbledore afirma por Snape que o Harry é de fato um Horcrux, e um pouco depois, ainda nas cenas finais de Relíquias da Morte, a gente tem aquela conversa entre o Dumbledore e o Harry lá naquele limbo espiritual de King's Cross, depois que o Harry é morto pelo Voldemort na Floresta Proibida, na qual o Dumbledore diz o seguinte: você foi a sétima Horcrux, Harry, a Horcrux que ele nunca pretendeu criar.
Voldemort deixou a alma tão instável que ela se fragmentou quando ele cometeu aqueles atos de indizível maldade, o assassinato de seus pais, a tentativa de matar uma criança. Mas o que escapou daquele quarto foi ainda menos do que ele percebeu. Voldemort deixou ali mais do que o seu corpo, deixou uma parte de si mesmo presa a você, a pretensa vítima que sobrevivera. Ou seja, a gente tem aí mais uma vez o Dumbledore afirmando que o Harry é de fato uma das Horcruxes do Voldemort. E agora que a gente analisou um pouco sobre as falas do Dumbledore, a gente vai pra J.K. Rowling. E é nesse momento que vocês vão querer cair matando em cima de mim, mas tá tudo bem porque eu vim aqui pra isso hoje. Porque em uma entrevista lá em 2007, um pouco depois do lançamento de Relíquias da Morte, a J.K. Rowling afirma que o Harry é de fato uma Horcrux, assim como o Dumbledore falou. Se liga no que a J.K. Rowling fala. Ele está perdendo o controle e incapaz de evitar que Harry veja a sua mente. A conexão entre eles nunca é totalmente compreendida por Voldemort, que não sabe que o Harry é uma Horcrux. E agora é que a gente realmente tem um problema, porque a J.K. Rowling deve ser ariana, eu acho, porque ela não sabe o que ela quer da vida dela. Porque se nessa entrevista que eu acabei de mostrar, ela afirmava que o Harry era uma Horcrux, em outra entrevista, algumas semanas depois, ela inverte a posição dela e diz que não, o Harry não é uma Horcrux de verdade. Se liga só no que ela falou. Bem, eu vou te dizer, sabe de uma coisa? Isso não encerrará a discussão. Eu sei disso e você sabe disso, mas o negócio é o seguinte. Por conveniência, fiz o Dumbledore dizer a Harry, você era a Horcrux que Voldemort nunca teve a intenção de criar. E eu acho, por definição, uma Horcrux tem que ser feita intencionalmente. Então Voldemort nunca passou pelo processo grotesco que eu imagino para criar uma Horcrux com Harry. Foi só que Voldemort desestabilizou tanto a sua alma que ela se partiu quando ele foi atingido pela maldição da morte. E então essa parte da alma de Voldemort acidentalmente voa e se prende à única coisa viva na sala, que é o Harry. Suponho que ele esteja muito perto de ser uma Horcrux, mas Harry não se tornou um objeto maligno. Ele não tinha maldições sobre ele que as outras Horcruxes tinham. Ele mesmo não foi contaminado por carregar esse pedaço de alma parasita. Então, como a própria J.K. Rowling falou, ela só fez o Dumbledore chamar o Harry de Horcrux por uma questão de conveniência ali no último livro. E galera, vamos ser francos aqui e usar o bom senso também. O hype todo de Relíquias da Morte na época era sobre o Harry ser uma Horcrux. Tanto o livro quanto o filme estavam convergindo para o fato do Harry ser a 7ª Horcrux de Voldemort. Toda a internet da época estava borbulhando de teorias sobre o Harry ser uma Horcrux ou não. Então imagina a J.K. Rowling nos 45 segundos do segundo tempo querer mudar isso e contra todo o hype do último livro e do último filme falando que não, o Harry não é de fato uma Horcrux. E é por isso que ela fala que por conveniência ela deixou do jeito que estava mesmo, fazendo com que o Dumbledore falasse pro Harry que ele era uma Horcrux. E se a gente usar um pouquinho mais do bom senso naquela cena lá de Relíquias da Morte em King's Cross, o Harry e o Dumbledore não tinham muito para dialogar, então imagino o Dumbledore querendo explicar isso pro Harry, isso iria confundir mais a cabeça dele e iria confundir mais a nossa cabeça também enquanto leitores, a gente ia ficar meio ali sem entender o hype e ia todo por água abaixo. Então assim, faz muito sentido ela ter colocado o Harry como uma Horcrux ali simplesmente por conveniência, porque assim, ela querer mudar isso no final do segundo livro não iria ficar bom. Então eu consigo entender por que ela fez isso, embora muita gente discorde. E a J.K. Rowling também tem a definição própria dela do que seriam Horcruxes, que é diferente da definição que a gente tem nos livros. E a definição da J.K. Rowling é essa. Horcrux é um recipiente preparado por magia negra em que um bruxo das trevas intencionalmente oculta um fragmento de sua alma com a finalidade de alcançar a imortalidade. Ou seja, só nessa definição aí da J.K. Rowling, ela já nos dá dois requisitos para se fazer uma Horcrux. O primeiro requisito é ter um recipiente mágico previamente preparado com magia negra para receber esse pedaço de alma ali. E o segundo requisito é que o bruxo tem que ter a intenção de fazer uma Horcrux de fato. É que nem para te lançar uma das maldições imperdoáveis, tu tem que ter a intenção de querer fazer isso, senão não acontece. Então só esses dois pontos já não configuram Harry como uma Horcrux, mas a gente ainda vai adiante e agora a gente vai analisar o nosso querido professor de poções, Horácio Slughorn. E a gente tem o Dumbledore falando uma coisa e a J.K. Rowling falando outra, a gente volta agora pros livros e a gente vai ver o que o Horácio Slughorn tem para nos dizer sobre isso. Agora eu vou ler aqui para vocês o conceito de Horcrux segundo Horácio Slughorn lá em Enigma do Príncipe pro Voldemort. Bem, a pessoa divide a alma, entende? Explicou Slughorn. E esconde uma metade dela em um objeto externo ao corpo. Então mesmo que o seu corpo seja atacado ou destruído, a pessoa não poderá morrer, porque uma parte de sua alma continuará presa à terra intacta. E o Lord Voldemort, enquanto Tom Riddle, naquela época, Tom Riddle estudante, ele fala pro Slughorn
Slughorn que ele não entendeu como é que se faz uma Horcrux de verdade. Embora a gente soubesse que o Voldemort já tinha feito. Ele estava ali só querendo uma opinião a mais do Slughorn se ele poderia fazer mais Horcruxes ou não, porque ele já tinha feito uma. E aí o Slughorn fala pra ele que é preciso matar, e matar rompe a alma, porque é uma violência contra a natureza. O Tom Riddle novamente fala que ele não entendeu exatamente como se faz uma Horcrux, e o Slughorn fala que existe um feitiço, mas ele não fala qual é, porque ele diz que ele não sabe. Ele ainda pergunta pro Tom Riddle se ele acha que ele tem cara de assassino pra estar perguntando aquelas coisas pra ele. Tipo assim, querido, tá brincando comigo? Então, juntando agora todas as peças desse quebra-cabeça, a gente tem a descrição da própria J.K. Rowling, a descrição do Horácio Slughorn, e com isso a gente sabe que existem pelo menos 3 requisitos aí para se fazer uma Horcrux, que são um receptáculo mágico preparado previamente por magia negra, intenção e um feitiço Horcrux. Então, bora ver se o Harry se encaixa nesses 3 pré-requisitos. Primeiro, o Harry foi preparado com magia negra para servir como receptáculo para guardar a alma do Voldemort? Não. O Voldemort teve a intenção de fazer uma Horcrux com o Harry? Não. O Voldemort conjurou um feitiço Horcrux necessário para fazer uma Horcrux no Harry? Não também. Então, pra mim, meus amigos, assim como pra J.K. Rowling, o Harry não se encaixa como uma das Horcruxes pro Voldemort, sendo apenas 6 Horcruxes mesmo, que são o Diário, o Anel, a Taça, o Medalhão, o Diadema e a Nagini. Essas são as 6 Horcruxes do Voldemort e apenas essas, na minha opinião, e da J.K. Rowling. Lembrando que tu pode discordar comigo a todo momento desse vídeo, valeu? Lembrando que esses 3 pré-requisitos para se fazer uma Horcrux aqui que eu citei no vídeo são apenas aí 3 passos necessários para se fazer uma Horcrux, não é o ritual completo, porque o ritual completo para se fazer uma Horcrux a J.K. Rowling nunca revelou, porque ela falou que é um ritual muito grotesco esse que ela criou para se fazer uma Horcrux. Inclusive as 2 coisas que a J.K. Rowling tá decidida a nunca revelar pra gente é como se faz uma Horcrux e aquela poção que o Rabicho prepara pro Voldemort lá em Cálice de Fogo pro Voldemort conseguir reaver um corpo inteiro só pra ele. Porque a J.K. Rowling falou que esses 2 atos aí da magia são extremamente repugnantes aí e que ela não gosta nem de pensar nisso. Mas eu acho que só esses 3 pré-requisitos aí já inviabilizam o Harry de ser uma Horcrux de fato. Mas o que eu acho que aconteceu com o Harry? O que eu acho que aconteceu entre o Harry e o Voldemort lá em 1981, naquela noite em Godric's Hollow, quando o Voldemort tentou matar o Harry bebê, foi um evento único e sem precedentes que não pode ser explicado. O próprio Dumbledore tem dificuldade para explicar isso pro Harry, ele só tem palpites do que ele acha que pode ter acontecido entre o Harry e o Voldemort, embora, como ele mesmo fala, os palpites dele geralmente estavam corretos, e de fato a maioria se mostrou correto. Mas deixando bem claro aqui que pelo menos eu não idolatro o Dumbledore, ele é um homem, ele é um ser humano com falhas, ele é falho, ele errou algumas vezes, como ele mesmo reconhece lá em Relíquias da Morte, mas ele era incrivelmente inteligente, incrivelmente poderoso, ele é um personagem genial. Eu não tô aqui querendo desmerecer o Dumbledore, até porque eu gosto muito do personagem dele, eu só estou falando que ele era um ser humano e por ser um ser humano ele era falho, e ele mesmo reconhece essas falhas, esses erros que ele teve pro Harry lá em Relíquias da Morte no livro. Não vão achar aqui que eu tô querendo cancelar o Dumbledore, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que só falar que o Harry é uma Horcrux só porque o Dumbledore falou isso em Relíquias da Morte, sendo que o próprio Dumbledore não tinha como comprovar aquilo que ele estava falando, e ele mesmo fala que eram palpites. Eu acho que repetir isso só pelos palpites que o Dumbledore falou é reduzir completamente o conceito de Horcrux que a própria J.K. Rowling criou e ir contra a própria citação da autora, porque ela já falou que Harry não é uma Horcrux e pra mim a palavra dela nesse caso é a palavra final, sabe? Porque assim, eu entendo, e essa é a minha opinião, eu entendo que ela criou todo o universo de Harry Potter, ela criou o conceito de Horcrux, criou todos os personagens, então muito provavelmente ela é a pessoa que mais conhece de Harry Potter na face da Terra, sabe? E eu, enquanto fã, enquanto mísero fã, quem sou eu, né? Eu não vou contra ela, sabe? Nesse sentido, é claro, eu tô falando dela em relação às Horcruxes que ela criou. E pra mim faz muito mais sentido a explicação dela ter colocado o Harry por conveniência como uma Horcrux, por causa de todo o hype do filme e do livro, como eu já falei no vídeo. Então pra mim faz muito mais sentido e eu gosto também muito mais da definição dela de Horcrux e das coisas que ela falou em relação ao Harry. Porque eu acho o Dumbledore muito vago no livro, até porque, como eu falei, é um diálogo muito rápido entre ele e o Harry, então não tinha como ele se aprofundar ali nesse tema com o Harry naquele momento. Então, entre os palpites do Dumbledore e a explicação aprofundada da J.K. Rowling, eu fico com a explicação aprofundada da J.K. Rowling, deixando muito bem claro que essa é a minha opinião, e todo mundo aqui pode discordar de mim. O Dumbledore fala isso pro Harry, que o Harry e o Voldemort empreenderam
empreenderam juntos uma jornada a um reino de uma magia completamente desconhecida e não comprovada, e que eles estiveram ligados por uma força além do destino, e de uma forma que nenhum outro bruxo jamais fez em toda a história. Além disso, outro fato que eu não concordo com o Dumbledore é que ele se refere ao Harry como uma sétima Horcrux de Voldemort, sendo que mesmo se Harry fosse uma Horcrux, ele não seria a sétima, porque a sétima é a última e a última Horcrux feita pelo Voldemort foi a Nagini lá em Cálice de Fogo. Então se o Harry fosse de fato uma Horcrux, ele seria a sexta, que foi a Horcrux que ele fez antes de cair pela primeira vez lá em 1981 pelo Harry bebê, e a sétima Horcrux seria então a Nagini, que ele fez quando ele retornou ao corpo lá em Cálice de Fogo. E se mesmo depois de todo esse vídeo tu ainda quiser dizer pra mim que o Harry não seguia esses pré-requisitos porque ele era uma Horcrux acidental, a única coisa que eu posso te falar é que mediante todos esses argumentos que eu expus pra ti durante esse vídeo e sobre as opiniões da própria J.K. Rowling, o Harry não é classificado como uma Horcrux, e eu acho que não fica muito mais claro do que isso, valeu? Mas agora eu quero a tua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, e aí o que tu acha, o Harry é uma Horcrux ou não? Vamos debater aqui embaixo. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui no vídeo que ajuda a espalhar o vídeo pra cada vez mais pessoas. Se inscreve aqui no canal porque tá pra vir muito vídeo muito legal que vocês estavam pedindo. Agora a gente vai começar a saga das casas de Hogwarts, que eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de me seguir lá no Instagram, aloado.oficial, e segue o perfil da Penseira também, que é a parceira aqui do canal. Eles nos ajudam a divulgar os vídeos sempre quando sai vídeo novo lá no Instagram. Aqui na descrição do vídeo, eu não sei se vocês já pararam ali pra olhar, mas tem alguns vídeos que eu recomendo. Inclusive eu vou deixar toda essa playlist aqui sobre a saga das Horcruxes ali embaixo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha me feito claro. Então até o próximo vídeo, valeu e é nóis!